Graça e paz a todos. Amém, irmãos? Com alegria nós, mais uma vez, estamos juntos aqui para prestarmos o culto ao nosso Deus. Vamos ficar em pé nesse momento. Abra sua Bíblia no Salmo 127, por favor. Salmo 127. E vamos ler juntos, todos juntos, esse salmo. Para a honra e glória do Senhor. Nosso objetivo tão somente nesta manhã, como todos os dias da nossa vida, mas em especial hoje, o dia do Senhor, é prestarmos o culto ao Senhor. Nos desligando das coisas de fora, nos desligando dos pensamentos, dos afazeres, das atividades, daquilo que ficou para trás. Deixa um pouquinho, né? Às vezes é difícil a gente fazer isso, não dá para dar uma desligada, mas vamos pedir a graça de Deus. Tudo isso é graça, é rogar a graça de Deus. Senhor, tira as coisas de fora, né? Para que foquemos tão somente, por exemplo, nesse texto lido, todas as coisas, dos louvores. É um tempo tão pequeno, tempo tão curto que passamos aqui juntos, né? Para prestar esse culto ao Senhor. Eu sempre gosto de dizer e lembrar, como se fosse o último. Como se fosse o último culto. Diante do Senhor estamos. Diante do Senhor estamos. Sempre estamos todos os dias. E nós vamos ler juntos esse belíssimo salmo. Salmo 127. Que tem como título aí, Todo bem procede de Deus. Vamos juntos? 1, 2, 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? E o primeiro verso do 128, que é uma sequência do 127, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí vem relatando, né? Vem descrevendo quais são essas bem-aventuranças no verso 2, 3, isso do 128. E o 129, 127 que lemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Nós estamos falando sobre temas nesses domingos, sobre liderança em geral. E hoje eu também quero tratar a respeito de família. Família, porque somos famílias, primeiramente do Senhor, e famílias, não é? E isso envolve tudo em nossa vida. Tudo em nossa vida. Não tem como separar, não tem como fazer a dicotomia. Quando falamos sobre famílias, famílias de Deus, as nossas famílias, papel da esposa, papel do esposo, papel dos filhos, todos nós. Não tem como a gente dividir isso. E também sobre liderança. Então hoje nós vamos tratar sobre esse tema, famílias, cujo tema é famílias ao pé da cruz. Esse é o nosso tema da mensagem. Famílias ao pé da cruz. Presbítero Gerson, por gentileza, eleva a Deus numa oração. Vamos orar. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. O Senhor é
digno de receber toda a honra e todo o louvor, pois só tu és santo. E aqui está o teu povo na tua casa, para cultuar, para louvar, engrandecer o teu santo e bendito nome. Amém. Com certeza, e temos essa certeza, somos pecadores, falhos, pequenos, insuficientes para estarmos diante do Senhor. Entretanto, aprove ao Senhor, por meio do teu Filho, nos proporcionar este privilégio. Amém, Senhor. Então, aqui na tua casa, queremos te adorar. Amém, Senhor. E lhe rogamos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor aceite todos os atos deste culto. Amém, Senhor. Que o Senhor ouça as nossas orações. Amém, Senhor. Que possamos louvá-lo, Senhor, com o nosso coração. Amém. Gratos, porque o Senhor, apesar de nós, nos amou, nos ama e nos amará pela eternidade. Então, louvado seja o Senhor. Amém, Senhor Deus. Guarda-nos, ó Pai, do mal, livra-nos, Senhor, das garras do inimigo, em suas ciladas, em suas armadilhas. Amém, Senhor Jesus. Que possamos, por meio do Teu Espírito, não só neste momento cultuar ao Senhor, Amém. mas com a nossa vida, em todos os afazeres. Abençoa-nos, Senhor. Senhor Jesus. E fala também ao nosso coração, nesta manhã. Abençoa, Senhor, mais ainda eu lhe peço. Ou melhor, lhe pedimos, pelos lares, ó Pai bendito, em que a Tua palavra está fria, Abençoe, Senhor Deus. que o Senhor possa estar aquecendo essas vidas e estes corações. Amém. Fortalece assim a Tua igreja, Senhor. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos ainda em pé louvarmos ao Senhor com alegria, como diz a palavra de Deus. Nós sempre somos exortados afetuosamente por Deus, convocados para o culto e convocados para louvarmos o Senhor, celebrarmos ao nosso Deus. A equipe de louvor nos dirigirá com cantos espirituais.
que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que seja meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Senhor, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui. Eu te agradeço por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, Pai. Eu peço por aqueles que não tiveram a oportunidade de vir, que o Senhor esteja tocando no coração de cada um, onde quer que estejam. Peço que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Pai. Mas para que a gente possa praticar isso que a gente canta, que o Senhor seja o nosso universo, Pai. E não apenas um dia da nossa semana. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus.
Obrigado, irmãos. Famílias ao pé da cruz. Famílias ao pé da cruz. Lucas capítulo 8, verso 19 a 21. Acho que nós estamos gravando, deixa eu dar um alô para o pessoal em casa. Graça e paz, o pessoal em casa. Ainda não é ao vivo, mas futuramente teremos, quem sabe, ao vivo também. Mas graça e paz para os irmãos que vão ouvir a palavra do Senhor. Em sua casa, Deus abençoe ricamente a vida de você, minha irmã, meu irmão, da igreja de Vila Paula e todos que vão ouvir, não é? E quem sabe você ouvir de novo, você que está aqui. Então, também quero saudá-los. Importante isso, não é? Nós cumprimentar os nossos queridos irmãos que ainda não podem vir para cá. Capítulo 8 de Lucas, então, a partir do verso 19 ao 21. São 3 versículos, a família de Jesus. Lucas 8, 19, 20 e 21. Observe o que diz aí esses versos. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Curvemos as nossas frontes. Senhor, obrigado a Deus por este primeiro momento, pelos louvores. Agora, mais uma vez, pedimos que o Senhor tome a nossa vida, as nossas famílias, cada integrante da nossa família. Abençoe, edifica a tua igreja, edifica todos nós, fortalece a cada família. Nesta manhã, em especial, em nome do Senhor Jesus. Tua palavra, Senhor, traga um ânimo renovado, uma alegria renovada, a fé renovada e a esperança, Senhor. Renova a nossa vida agora mesmo e fortalece a cada coração, cada família nesta manhã, neste culto que prestamos ao Senhor. Fala, Senhor, conosco. Fala com cada faixa etária nesta manhã, do menor ao maior. E fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Vivemos numa geração que tenta desmoralizar a cada dia o modelo de família. Não é verdade? Essa é a geração que vivemos, que a cada dia vem tentando desmantelar o modelo bíblico de família. E é com preocupação que observamos como os meios de comunicação, em geral, vêm tentando imprimir na mente das pessoas, ao longo de anos. Mas a coisa vem se intensificando mais. E é com preocupação. Como os meios de comunicação vêm tentando imprimir na mente das pessoas, como naquele processo de massificação, e vem tentando imprimir
a possibilidade de outros padrões ou modelos de famílias em nossa sociedade. Com o objetivo, meus irmãos, como falamos de massificação, mas com o objetivo de influenciar, dirigir e uniformizar a conduta do maior número de pessoas. E vemos isso com preocupação. E temos que olhar com preocupação. Entretanto, meus irmãos, nós temos que ficar firmes. A rocha que é Jesus. O modelo de família proposto por Deus na Bíblia é único. O que você vai ouvir não é nenhuma novidade. Mas no bom sentido, pegando essa palavra massificação humana, essa massificação diabólica, secularizada, sincrética, que não tem nada a ver com Bíblia, mas nós temos que colocar a cada dia, por meio do Espírito Santo de Deus, ainda que já saibamos, o modelo bíblico de família proposto por Deus. E este modelo é único, simples no entendimento. Você observe nesses versos 19, 20 e 21, como é simples de entender. Eficaz em seu objetivo, duradouro, falando sobre família, indissolúvel e suficiente. Este é o modelo, o projeto de Deus, proposto por Deus na palavra do Senhor, nas Escrituras. O modelo de família se fundamenta no caráter santo, perfeito e verdadeiro de Deus. Se pudermos resumir, é isso. O modelo de família se fundamenta no caráter santo, perfeito e verdadeiro de Deus e em fazer a sua vontade, como no verso 21 nós observamos. Portanto, não podemos negociar isso, jamais. Ainda que esses pensamentos mundanos venham cada vez mais, tentam cada vez mais massificar as famílias, os pensamentos. Não podemos negociar. O projeto de Deus para as famílias em geral é que as mesmas vivam ao pé da cruz. É o nosso tema que eu chamo sua atenção. Famílias ao pé da cruz. Meus irmãos, e esse texto aqui, como sempre, nós observamos como as pessoas estavam ao redor de Jesus, sempre. Grandes multidões. E muitas pessoas com muitas motivações. E o Senhor Jesus conhecia todas elas. Porque o Senhor conhece a nossa vida, o nosso coração, Ele sonda o teu e o meu coração, Ele sabe as nossas motivações, e a gente sempre está falando sobre isso. Vamos cuidar disso, vamos nos preocupar com a nossa motivação. Então Ele sabia, meus irmãos, o Senhor Jesus sempre estava rodeado de pessoas em torno do Senhor Jesus, com motivações corretas, com motivações verdadeiras, mas com outros interesses. E pessoas que estavam ao redor, mas não estavam aos pés de Cristo. Estavam com Ele ali, participando, ouvindo. Mas muitas dessas pessoas não estavam preocupadas com isso, com outros interesses. E nesse sentido, meus irmãos, que ele diz isso. E é interessante que aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele não está descartando família, obviamente. Nada disso. A importância que o Senhor Jesus dá à família. Mas aqui ele coloca numa escala de importância e prioridade. Basicamente esse é o texto. A explicação desse texto, claro, ele está dentro de um contexto, mas a explicação disso é simples.
O Senhor Jesus engrandece a família, a importância da família, sim. Ele não descarta a importância. Quando eles dizem aqui, e lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele não está descartando a família, não. E como sempre, Jesus usa todos os meios ali de metafóricos, exemplos. Todo o tempo o Senhor Jesus ensina. E aí ele disse, ele porém lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, em primeiro lugar, a primeira lição, o primeiro princípio à luz deste texto e das Escrituras, irmãos, porque você tem que ter em mente as Escrituras. Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus, a palavra de Deus. O primeiro princípio que nós observamos, à luz deste tema, são famílias ao pé da cruz, são famílias cristocêntricas. Famílias ao pé da cruz são famílias cristocêntricas. E é forte esse pensamento, meus irmãos. Forte. Precisamos da graça de Deus para viver isso. Mas é uma realidade. Famílias ao pé da cruz são famílias alicerçadas em Cristo. E precisamos sempre lembrar. Famílias cujo centro é Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o centro da nossa família, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas reações, das nossas decisões. Por isso que é difícil. Precisamos da graça do Senhor. Cristo reina, Ele manda, Ele é o cabeça. E o Senhor Jesus diz o que se deve fazer e o que se não deve fazer. E nós sabemos disso. Por isso que ele é tão simples, este texto, mas tão profundo, que você pode ficar meditando nisso, semana inteira, mês inteiro. Minha mãe e meus irmãos. A ideia é o seguinte, vocês querem saber o que é família? Não descartando os laços de familiares, de novo, não é? Ele não está descartando isso. Os laços físicos, familiares, mas vocês querem saber, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E nesse sentido, meus irmãos, Cristo é o Senhor, Ele reina. Três lições a respeito desse entendimento. O que significa Cristo como Senhor? Propriedade, exclusividade e fidelidade. Veja, meus irmãos, a primeira lição forte, fundamentada na palavra de Deus. Nós já tiramos desta primeira mais três. O que implica Cristo ser o Senhor da minha vida, da sua família? Implica em propriedade. Você e eu, o cristão é propriedade exclusiva do Senhor. Ponto. A sua família. Pertencemos tão somente a quem? A Cristo, que tem todos os direitos de Senhor sobre a nossa vida, sobre a sua família. O cristão, nós somos servos. O cristão serve. O cristão é servo e ele obedece ao seu Senhor. E não manda. E não exige. E não, como ouvimos aí fora, equivocadamente não reivindica nada. Primeiro aspecto, simples, mas também profundo, meus irmãos. Senhor significa propriedade. Então você que vive, que procura viver dia a dia, que a sua família já foi alicerçada, a sua vida, pense primeiramente em você particularmente, mas em geral também, porque é o projeto de Deus para a sua vida e para a sua família. Você já foi alicerçado em Cristo Jesus. Você pertence a Ele. E eu tenho certeza que você
está concordando com isso, embora não tenhamos forças para viver isso. Pastor, é isso mesmo. Você diga para Deus aí, no seu coraçãozinho, Senhor, sim, tudo gira em torno do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o centro da minha vida. O Senhor é o Senhor reina em casa. Mas ao mesmo tempo nós pedimos perdão e graça de Deus porque falhamos e fraquejamos. Então você, meu irmão, não tenha dúvida disso. Você pertence ao Senhor. O cristão é propriedade exclusiva de Deus. Mas o segundo aspecto também da implicação do que significa Senhor, significa exclusividade e fidelidade. Você sabe o que significa isso? Ter Cristo como Senhor é ter uma aliança com Ele. E aí se afunila mais ainda. Precisamos da graça o tempo todo. Graça sobre graça. Ter Cristo como Senhor é ter uma aliança com Ele. E a aliança é exatamente isso. Exclusividade. Fidelidade. Deus não aceita ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? É duplicidade de pensamentos. É a ideia, é ter um pensamento hoje e amanhã ter outro. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso de outro, e fico em cima do muro, não sei o que eu penso. Deus não quer isso. Aliança com Ele implica em exclusividade e fidelidade. Deus não aceita que amemos a Ele, a Deus, e ao mesmo tempo tenhamos ídolos no coração. E você também sabe disso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, famílias ao pé da cruz, meus irmãos, tem Cristo como centro de suas vidas. Tem Cristo como centro. Nós devemos absorver isso. E como resultado, meus irmãos, desse entendimento bíblico, e ainda que capengante, famílias não abrirão mão, não vão negociar, e muito menos substituírem os princípios de Deus por princípios e valores de uma sociedade sem Deus. E aí que vem as consequências, os resultados, o dia a dia. Se você, dia a dia, procurar viver assim, ter essa convicção de que famílias ao pé da cruz são famílias cristocêntricas, onde Cristo é o centro, não é você. Cristo é o centro da sua vida. Você é propriedade dele. E dia a dia, se formos entendendo isso, meus irmãos, famílias não vão abrir mão, não vão negociar e muito menos substituir princípios e valores de Deus, repetindo, por princípios e valores de uma sociedade sem Deus, que vem tentando massificar dia a dia na mente das pessoas. Fique firme. Graças a Deus por você ser firme. Glorifique a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Porque também essa firmeza não vem de mim, obrigado, se agradeça a Deus, mas fique firme hoje, amanhã, depois da manhã e todos os dias da sua vida. E crer que o Senhor é que nos mantém nele, pelo seu poder, porque senão nós não conseguiríamos ficar firmes, coisa nenhuma, não conseguiríamos mantermos firmes no Senhor Jesus. Então nós temos que crer nisso e descansar, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é responsabilidade tua e minha, não abrir mão, não negociar princípios e valores de Deus por princípios mundanos. Famílias ao pé da cruz vivem na contramão desse mundo secularizado, plural, sincrético e relativizado. A gente se assusta, né, quando a gente vê
as coisas acontecendo, mas fique firme. Em segundo lugar, famílias ao pé da cruz, irmãos, rastejam por Cristo. Veja, coloquei essa divisão, rastejam por Cristo. Por quê? Porque tem a consciência de que não existe nenhuma possibilidade de viverem longe de Cristo. É isso que você precisa, eu também, dia a dia, irmãos, alimentar. Não precisa, pode até mudar a minha frase aqui, mas você precisa ter essa consciência diária, se alimentando do Senhor o tempo todo. Famílias, irmãos, você tem sido assim, com certeza, mas famílias ao pé da cruz, rastejam por Cristo, porque tem a consciência de que não existe nenhuma possibilidade de viverem longe de Cristo, e dizer assim, Senhor, não dá, viver longe do Senhor, não dá. Famílias ao pé da cruz declaram, como na linguagem do salmista, lá no Salmo 63, e eu gosto desses pensamentos, meus irmãos. Os salmistas nos ajudam a pensar sobre isso. Famílias ao pé da cruz declaram, e o salmista no Salmo 63 diz assim, a minha alma tem sede de ti. Se essa frase parasse por aqui, já seria o suficiente para entendermos essa ideia. Mas continua, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Veja como tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui falando, rastejar por Cristo. Meu corpo te almeja, como terra árida, pense numa terra árida. Ele está usando aqui, obviamente, uma metáfora, exausta sem água. Então pense, uma terra árida, exausta, sem água, como que gritando por água. Essa é a ideia. Famílias ao pé da cruz declaram, pastor, não é somente declaro, é claro que não é somente declaro e vive. Porque aqui é o texto de Lucas 8, ouvem e praticam. Mas é a linguagem que nós observamos do salmista, Salmo 63, inspirado por Deus. E também, meus irmãos, o salmo que eu compartilhei essa semana, o Salmo 84, olha que linguagem linda ali também, o salmista, inspirado por Deus, a minha alma suspira, pense suspirar. Sabe aquele suspiro? Pense nessa palavra, a minha alma suspira e desfalece. E é interessante, meus irmãos, desfalecer. Mas desfalece aqui é por uma coisa boa, positiva e bíblica. Infelizmente, meus irmãos, nós desfalecemos o tempo todo. Não fica chateado não. Sabe por que a gente desfalece? Não como o salmista no Salmo 84. Por que a gente desfalece? Porque a gente não busca. Porque nós não buscamos dia a dia em casa, ser cheio do Senhor, daquilo que falamos domingo passado. Você esteve aqui em Atos 6, que é para a liderança, que é para todos nós, ser cheios do Espírito Santo. E eu falo isso para você, para a minha vida também, meus irmãos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Sabe o que isso significa? O que o salmista está dizendo no Salmo 84? A minha alma suspira e desfalece pela tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Não se aparte de mim. Porque se um segundo a Deus, se o Senhor se aperta, e não pense que eu estou exagerando não, viu? Se um segundo, meus irmãos, Deus se apartar de você e de mim, estamos perdidos, ou estaríamos. Exatamente isso. E se você não tem suspirado, desfalecido pela presença de Deus, fala agora para Deus, renova isso em mim, na minha vida, no meu coração. Porque famílias ao pé da cruz,
rastejam por Cristo, porque têm a nítida consciência que não existe nenhuma possibilidade, hipótese de viverem longe de Cristo. Nesse sentido, meus irmãos, famílias ao pé da cruz se esforçam. Olha aí a responsabilidade tua e minha. É claro que o Senhor Deus nos mantém nele. É claro que o Senhor Deus persevera por você. Entretanto, você e eu temos a nossa responsabilidade. E o tempo todo nós falamos sobre isso, que a Bíblia combina duas teologias. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Soberania de Deus, responsabilidade humana. O tempo todo você vê isso de Gênesis e Apocalipse. Deus é soberano, ponto. A salvação pertence a Deus. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, famílias ao pé da cruz se esforçam em obedecer e praticar a palavra de Deus. De que forma, pastor? Forçada? Não. Obrigatória? Não. Se esforçam em obedecer prazerosamente em todos os âmbitos e a cumprir também as responsabilidades, os compromissos e funções de marido, esposa e filhos. Portanto, aqui hoje, todas as faixas etárias estão presentes aqui, do menor ao maior. Preste atenção naquilo que você está ouvindo da parte do Senhor. E não se enquadrar nessa perspectiva. Que perspectiva? Na perspectiva bíblica, em se submeter à palavra de Deus, é viver algum tipo de religiosidade. Você percebe, irmãos, a sequência? Famílias ao pé da cruz rastejam por Cristo, porque não existe a possibilidade de viver sem Ele, sem Cristo. Como a expressão do Salmo 63, 84. E nesse sentido, nós vamos nos esforçando para viver esse texto aqui, ó. Minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Essa passagem, meus irmãos, de Lucas 8, 19, 20 e 21, que se repete lá em Mateus, que tem também lá, se repete em Marcos, enfatiza o fato de que aqueles que não somente ouvem a mensagem, mas também estão pondo em prática, vivem em harmonia com a palavra e se submetem à palavra, é que de fato pertencem à verdadeira família de Cristo. E isso é o que está dito aqui. E isso é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Esta passagem enfatiza isso, de que aqueles que não somente ouvem, mas que a praticam, procuram colocar em prática, vivem em harmonia com a palavra de Deus e se submetem à palavra de Deus, é que de fato pertencem à família de Cristo. E não se enquadrar nisso vira religiosidade, ou pode virar. Mas não significa, meus irmãos, como falamos no início, não significa que os laços familiares, humanos, físicos, sejam destituídos de importância. Não é nada disso, você sabe muito bem. O que Jesus quer dizer é que os laços espirituais são superiores aos laços físicos. É isso que o Senhor Jesus nos lembra esta manhã. É muito importante a sua família. Claro que sim. Mas o Senhor quer nos lembrar e nos ensinar esta manhã uma questão de prioridade e importância. Jesus nos ensina que os laços espirituais são superiores aos laços familiares e físicos. Famílias ao pé da cruz têm a consciência de que sua maior missão, preste bem atenção nisso, é primeiramente a sua família. Se você não entendeu isso até hoje, você precisa entender hoje. Mas pastor, qual é o fim principal do homem? Não é glorificar a Deus, é verdade. Claro que sim. O fim principal do homem, meu irmão, minha irmã, é glorificar a Deus.
Mas aqui, meus irmãos, nós temos que ter a consciência de que sua maior missão é primeiramente a sua família. Porque, pastor, é simples, porque nem sempre todos os integrantes numa família pensam ou vivem assim. Se você, no teu coração, disse isso, chegou nesse ponto. Porque o tema eu coloquei no plural. Por que, pastor, você colocou no plural? Porque esse é o projeto de Deus para as famílias. Mas nem todos pensam assim. Nem todos os integrantes da tua família pensam ou vivem aos pés de Cristo ou ao pé da cruz. Portanto, é dever meu e teu levá-los a Cristo, a tempo e a fora de tempo, para que um dia venham a conhecê-lo, a conhecer a Cristo e fazer parte da família da fé, e fazer parte da família de Deus. Esse é o projeto de Deus para a família. E também, meus irmãos, existe um perigo real. Existe um perigo real que rondam milhares de famílias, inclusive de crente. Sabe qual é? Nos tornarmos crentes nominais. Percebe, irmãos? Um texto simples e objetivo desse, quantos ensinamentos nós tiramos disso? Nos tornarmos crentes nominais, crentes ligados mais à instituição do que a Cristo. Quantas pessoas estavam ao lado de Cristo, ao seu lado, ao seu redor, pertinho dele, naquela época? E quantos de fato estavam aos pés de Cristo? Ele sabia e sabe. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. É um perigo real, irmãos, que o crente precisa ter. Crentes ligados mais à institucionalização da igreja do que a Cristo. Crentes que gostam de Cristo. Eu não estou dizendo que não sejam crentes, porque nós não temos o poder, não somos juízes do coração de ninguém. Mas são realidades. Pessoas que gostam de Cristo, estão em torno de Cristo, mas não vivem aos pés de Cristo. Estão em torno dele, mas não vivem aos pés de Cristo. Estão distantes do Senhor, da família que é Cristo Jesus. São famílias, meus irmãos, em que Cristo não é o fundamento. Não é o construtor. Salmo 127, 128. Não professam Jesus como Senhor e Salvador. Muito menos o seguem. Então nós precisamos servir de alerta sempre essas palavras, meus irmãos. Se não estamos vivendo isso, louvado seja o nome do Senhor. E eu aqui não quero saber disso para a minha vida. Ó Deus, eu não quero ser crente nominal, não. É exatamente isso. Falamos para Deus, mas não é só em declaração, é viver isso. Mas falamos em oração para Deus. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Isso que o pastor está dizendo, eu não quero, não. Eu não quero apenas gostar do Senhor, ou gostar da palavra, mas viver de fato, estar aos pés de Cristo. Portanto, meus irmãos, nesse segundo ponto, o projeto de Deus para a família é que os laços espirituais estão acima dos laços físicos. Estão acima, são prioridades. Por quê? Porque estão fundamentados em Cristo Jesus. O fundamento é Cristo. E nesse sentido é que observamos aqui em Lucas, não somente os que ouvem a palavra de Cristo, mas também a obedecem e têm levado a sério a mensagem do Evangelho, é que pertencem à família espiritual. Do contrário, cada um precisa fazer a sua autoavaliação. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos,
famílias ao pé da cruz. São famílias cristocêntricas, rastejam por Cristo porque têm a consciência de que não existe nenhuma possibilidade de viverem longe de Cristo, mas não significa também, meus irmãos, ou melhor, não significa famílias perfeitas. Eu coloquei esse como último ponto. Esse último ponto estava no meu primeiro ponto. Aí eu vou colocar esse como último e serve como uma aplicação também. Mas apenas por uma questão de divisão, não tem problema, pode estar no primeiro, pode estar no segundo. O importante é a lição. Famílias ao pé da cruz não significa famílias perfeitas, mas significa famílias salvas pelo sangue de Cristo. Pastor, isso eu já sei, mas lembra disso agora. Não significa famílias perfeitinhas, mas significa famílias, vidas, integrantes, servos e servas do Senhor, salvas pelo sangue de Cristo, ainda que sejamos imperfeitos e disfuncionais, e somos. Mas por outro lado, meus irmãos, por sermos imperfeitos e pecadores, isso não pode nos desestimular ao aprimoramento e ao crescimento espiritual. Isso é importante também enfatizar. Somos disfuncionais? Somos, é verdade, pastor. Somos pecadores? É verdade, somos mesmo. Eu entendo, é verdade, como somos. Mas isso não pode nos desestimular ao crescimento espiritual, à santificação. Então você deve lembrar, meu irmão e minha irmã, que você foi salvo pela graça. Não é isso que diz Efésios capítulo 2, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, você já sabe do texto, não é? É dom de Deus, não de obras. Aqui, não de obras. Para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. A palavra feitura é poesia. Poesia, você é poesia de Deus. Criados em Cristo Jesus para aí entra as boas obras, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós devemos saber disso, irmãos. Por que você deve lembrar isso? Você deve lembrar que você foi salvo pela graça, não por suas virtudes. Não por suas virtudes. Não por sua obediência. Não por sua retidão e boas obras, que todas essas coisas são importantes. Você foi edificado ou edificada sobre a pedra angular, e eu quero ler esse texto, que está na sequência de Efésios 2. Na pedra angular, Cristo Jesus, e sois da família de Deus. Veja aí, eu vou ler rapidamente. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Esse texto é muito importante, meus irmãos. Perdão. Portanto, lembrai-vos. Ouça a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentis na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, lá atrás, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, lá no mundão, fostes aproximados, pelo quê? Pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Olha, ambos, olha o título, gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Aqui já tem tantas explicações, não é? O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação,
que estava no meio a inimizade, aboliam na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, de novo, né? Que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Por quê? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim sois, olha o verso 19. Assim não sois estrangeiros e peregrinos. Assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É por isso. Por que você disse tudo isso então, pastor? Sabe por quê? Não se compare com outra família, com alguém. É por isso que você deve lembrar que você foi salvo pela graça, não por ser bonzinho. Não porque você expresse, e pela graça de Deus, irmãos, Deus nos dá a graça de fazermos coisas boas, por favor, não vai entender errado também. Mas fomos salvos pela graça, não por nossa obediênciazinha, nem por nossa retidão, ou não por boas obras. E nesse sentido, você não pode se comparar a ninguém. E podemos incorrer em dois erros nos comparando com o outro: soberba e inferioridade. Soberba nos considerando melhores e superiores às outras famílias. Sou melhor que aquele. Só que isso ninguém diz, né? Quem é que tem coragem de dizer isso? Quem é que tem coragem de dizer isso? Mas Deus sonda. Deus sonda. Deus sonda o nosso coração. Mas também, meus irmãos, podemos ir para um outro extremo, inferioridade. Aí você diz assim, ou mais ou menos assim, puxa, aquela família é exemplar, a minha é uma lástima. Nossa, aquela família é um exemplo, beleza, e é mesmo. A minha família é uma lástima, percebe isso? Não faça isso. Considere isto que o texto diz, que você foi salvo pela obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário, pela justiça de Cristo, e não por sua própria justiça. É isso que você tem que lembrar, e eu também. Quando vier esses pensamentos, ou autocomiseração, ou síndrome de inferioridade, ou soberba. Não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, mas apenas salvo pela graça, pela obra perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e pela justiça de Cristo, e não por nossa própria justiça. Podemos imitar bons exemplos, bons modelos e buscar bons conselhos? Evidente que sim. Evidente que sim. O erro é nos compararmos. Você é único, salvo e remido pelo sangue precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos, eu concluo com a seguinte consideração e aplicação. O projeto de Deus para as famílias, para você, que as mesmas vivam diariamente ao pé da cruz. E a genuína família são aqueles que ouvem, como diz o texto de Lucas, aqueles que ouvem, não somente ouvem a palavra de Deus, mas fundamentalmente as praticam. Voltando aqui. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então você, no início eu disse, todas as faixas etárias estão presentes aqui.
solteiros, jovens, crianças, adolescentes, como se diz, casadios, os casais casados novos, os mais antigos, os mais experientes, todos nós, pedir a graça de Deus, para evitarmos a soberba lá no coração, e aí vem o ídolo do coração, né? A soberba, evitar isso, mas por outro lado a inferioridade. Pedir graça do Senhor, nós estamos falando sobre liderança. Se não fosse a graça do Senhor, não lideraríamos nada, nem a nossa própria família, filhos, pais, esposas, no cumprimento do nosso dever. Você sabe onde as suas dificuldades batem na sua casa? Só você sabe. Deus em primeiro lugar. A luta que você tem. Esposas, por exemplo, que nessa pandemia aumentou muito mais a jornada de trabalho e um monte de coisa que já tinha antes. Cuida da casa, cuida do esposo, cuida dos filhos, trabalha fora. E aí vem a pandemia, aumentou mais ainda a jornada de trabalho. Claro que sim. Deus vê tudo isso, mas lembre-se você, minha querida irmã, esposa, lembre-se de Provérbios 31, a mulher virtuosa, que sobrepuja, que está preocupada com tudo isso que você também tem feito, e não tem sentido nem forças às vezes. Pense naquele texto, e eu quero deixar esse texto para você, minha irmã. A mulher virtuosa, essas virtuosidades da palavra de Deus, como base da palavra de Deus, ela sobrepuja, os filhos a louvam, os filhos lhe chamam ditosa. Às vezes, nem sempre o filho faz isso, e deve fazer, mas os filhos a chamam ditosa, e o marido a louva. Mas por que tudo isso? Apenas um elogio por elogio? Não! Porque teme ao Senhor. Porque teme ao Senhor, porque vive aos pés de Cristo. Vive exatamente como o tema, vive ao pé da cruz diariamente. Então fique com isso, minha irmã. A jornada aumentou. Você também, no cumprimento do seu dever, filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Se tem feito isso, louvado seja o nome do Senhor, honra mais. Ouça. Não bata de frente, converse. Entenda a liderança maior, que é Cristo, na sua vida, na sua família. E que o seu pai, como cabeça, seus pais, então para os filhos uma palavra de exortação, mas também de ânimo, honra, olha para a promessa. Honra teu pai e tua mãe, não por obrigação, não por força, não por violência, não por medo, mas prazerosamente, porque os seus dias serão espichados, porque os seus dias serão dilatados, diz a palavra de Deus. Ainda que sejamos todos pecadores e somos disfuncionais, você também, marido, no seu lar, não desanime, fique firme na sua liderança, ouvindo a esposa. Nós também ouvimos os nossos filhos, os pais também têm o dever de não levar os filhos à irritação. Essa semana estamos falando muito sobre isso. Se você está seguindo no teu culto doméstico, o Cada Dia, nós estamos seguindo, nós estamos falando também sobre isso. Até o presbítero Cris nos deixou a palavra na segunda-feira abençoada, também sobre família. Nós precisamos observar isso, todos nós,
a esposa, o marido, os filhos. Então, você tem que ficar firme e tomar cuidado para nós não levar a irritabilidade, mas sempre como base, meus irmãos, isso, famílias, o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa família, sermos famílias cheias do Espírito Santo de Deus, famílias ao pé da cruz, diariamente, e Deus vai nos dando vitórias para nós cumprirmos o papel do marido, a esposa no lar, os filhos em honra, obediência aos seus pais. E se já tem acontecido, amém por tudo isso. Mas vamos firmar. Pais, não terceirizem educação. Pais, não terceirizem educação. Você é que tem que educar o seu filho. Mãe, pai. Ah, mas não tem tempo. Faça o tempo. Faça o tempo. Muda agora. Nos ajude, Senhor. Pedimos a graça do Senhor. Peça a graça de Deus agora mesmo. Para que vivamos isso dia a dia. Senão apenas vai ser mais uma palavra, mais conceitos bíblicos lindos, maravilhosos, mas... Não, vamos pedir a graça de Deus, meus irmãos, para vivermos isso o tempo todo. Não vamos terceirizar, vamos educar com firmeza, balizando, né? Tendo essas duas palavrinhas, sobriedade, equilíbrio, prudência, sabedoria e firmeza. Firmeza, não negociar, dizer, falar, chamar a atenção, quando tem que elogiar, elogiar. E liderança, meus irmãos, que Deus nos colocou como líderes, os pais, líderes lá dentro de casa, lá em casa, que se estende para a igreja. Somos pecadores, somos falhos sim, como líderes, mas isso não pode ser desculpas ou justificativa para deixar, ou para minimizar, ou para nos acovardarmos, ou para nos desestimularmos, ou para transferir a liderança para a esposa, e que a esposa também ajuda a liderar. Somos nós. E essas coisas, meus irmãos, vão acontecendo na igreja, entende isso? Não é da igreja para a família, é da família para a igreja. Por isso que famílias fortes, sociedades fortes, famílias fortes, igrejas fortes. Rogamos a Deus para que o Senhor nos dê essa fortaleza hoje mesmo, essa força hoje mesmo, renovada pelo Senhor Jesus, na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Se você tem alguma dificuldade passando exatamente na sua família, nessa atual conjuntura, rogue ao Senhor nessa hora, pedindo a graça do Senhor para que te fortaleça mais do que isso, tenho certeza absoluta. O Senhor Deus, nosso Senhor, nos dará ferramentas necessárias para não lutarmos entre si, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus. Então peça a Deus, esposa, força, firmeza, ânimo, para você continuar firme ali, na manutenção, na administração da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, minha irmã. Continue, peça a Deus fortaleza. Fortalece a minha vida, Senhor. Fortalece agora mesmo o meu lar. Você, marido, também. Peça a Deus fortaleza, força do Senhor.
na direção, na condução, na liderança, na administração de todas as coisas. Não joga para a esposa não joga para o marido. E você, filho, continue obedecendo seus pais. Honra seu pai e sua mãe. Não seja contestador. Pode perguntar. Tudo bem. Pode perguntar. Se quer perguntar alguma coisa para o seu pai, pergunte. Mas ele é seu pai. Quer perguntar alguma coisa para sua mãe? Pergunte. Mas ela é sua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Senhor Jesus, ajuda na nossa família, na minha família, em todas as famílias, porque todos nós somos famílias. Abençoe todos os casais, os novos casais, casados. Fortalece, Senhor. Fortalece o esposo. Fortalece a esposa. Principalmente neste início de casamento. E sempre fortalece, Senhor. Para que ninguém de nós venha negociar. Para que ninguém de nós venha substituir os valores do Senhor. Nós sejamos, no bom sentido da palavra, radicais. Para que fiquemos sempre, ó Deus, como a Tua palavra nos diz. Não somente como ouvintes, mas ouvintes que ouvem, mas que prestam atenção e praticam a palavra de Deus. Fortalece a nossa vida, fortalece a minha vida, fortalece a nossa família, para que nós hoje, Senhor, renovados pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, saiamos daqui totalmente diferentes, dirigidos e renovados pelo poder da Tua palavra, do Teu poder. Abençoe os filhos que têm o objetivo dos estudos, que têm conflitos, ó Deus, no seu coraçãozinho. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, cuida deles, dos adolescentes, que tantos conflitos há naqueles corações, pré-adolescentes, moços, ó Deus, que tem tudo pela frente, ó Deus, estão projetando a sua vida, seus pensamentos, família, profissão. Dá a eles a direção, Senhor Jesus, dá a eles a Tua direção, não a direção deles mesmos, mas põe esse entendimento da Tua palavra, que eles honrem cada dia mais. E louvado seja o nome do Senhor, porque isso já tem acontecido. Amém, Senhor. Mas se isso tem sido falha, se estamos falhando em alguma área da nossa vida, lá em casa possamos renovar. E pedimos perdão porque estamos falhando, Senhor. Mas eu peço a Tua bênção abundante, superlativa, poderosa, abundantemente na vida, na família, no esposo, na esposa, nos filhos e futuras famílias que aqui também surgirão. E nós Te louvamos porque a Igreja Presbiteriana de Vila Paula tem sido celeiro de famílias. Esta semana mesmo conversávamos em casa lá sobre isso, Senhor. Que bênção, ó Pai, quantos casais que já se casaram, ó Deus, que estão se casando, e a igreja, isso é maravilhoso, Senhor Jesus, isso é um privilégio para todos nós, e que venhamos a ver isso, e a reconhecer e a agradecer. Jovens sendo encaminhados, jovens, tão jovens, ó Deus, e nós observamos com tanto desejo de compromisso. Ah, Senhor Jesus, louvado seja o Teu santo nome, mas nós não queremos nos acomodar não, Senhor. Não queremos, ó Deus, que o Teu poder recaia sobre as famílias. E abençoe todos aqui, Senhor. E se alguém está triste por alguma coisa, que quem sabe lá atrás errou, olha, aí de repente vem aqueles pensamentos, Senhor. Senhor Jesus, eu deveria ter feito isso. Olha, Senhor, eu peço por este irmão, eu peço por esta irmã, em nome do Senhor Jesus. Acalenta com a Tua graça agora, com o Teu Santo Espírito, porque não adianta, Senhor. Muitas vezes o inimigo vem com culpa, sentimento de culpa, daquilo que fizemos errado, ou daquilo que não fizemos, por omissão, Senhor. Senhor, elimina isso de corações que se houver essa manhã, essas culpas. Ah, Senhor Jesus, e traga os filhos de volta, Senhor. Quero lembrar de filhos que estão distantes, ó Deus. Quem sabe não fazendo nada sem casa, só na internet, só nas
nas redes sociais, só nesses... Enfim, Senhor Jesus, eu peço, toca no coração, Senhor. Toca no coração de filhos e filhas que já ouviram da Tua palavra, quem sabe aqui na Vila Paula, e são de famílias de servos de Deus. Pai amado, toca neste coração, pelo Teu poder, pela Tua graça, e traga-os de volta, Senhor. E fortalece toda a Tua igreja, todos nós. Cuida dos nossos pequenos, cuida dos nossos filhos, cuida das crianças, cuida de todos, ó Deus. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Não se aparte de nós, ó Deus. Tem misericórdia das nossas fraquezas, das nossas justificativas. E cobre a Tua igreja com a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todas as famílias, sobre todos os presentes desta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.